Programa Via Franca, o mais da tua empresa em boas mãos. Estou hoje na presença do professor Luiz Cruz de Oliveira, membro da Academia Francana de Letras. Um grande prazer em recebê-lo, professor. O prazer é meu poder falar com vocês, poder falar com os telespectadores. Para começar o bate-papo, professor, o que é literatura e se você pode exemplificar algumas funções dela? Olha, a literatura é, antes de tudo, uma ficção, ou seja, uma criação de uma supra-realidade. E a literatura, entre as suas muitas funções, para mim existem três que são fundamentais. Uma função lúdica, uma função social, uma função filosófica. E eu gostaria de exemplificar o que é literatura para os telespectadores, começando, por exemplo, com um texto de um poeta negro francano, Carlos de Assunção, que tem, embora seja de Franca, pouca gente sabe disso, ele tem poesias vertidas para o italiano, para o alemão, para o inglês. E eu vou falar um texto curto do Assunção, chama-se Batuque, um pedaço. Tem um tambor, tem um tambor, tem um tambor. Tem um tambor dentro do peito, tem um tambor. Tem um tambor, tem um tambor, tem um tambor. Tem um tambor dentro do peito, tem um tambor. É todo enfeitado de fitas, vermelhas, pretas, amarelas e brancas. Tambor que bate, batuque, batuque, bate. Tambor que bate, batuque, batuque, bate. Tambor que bate, batuque, batuque, bate, que bate, que bate, que bate, que bate o toque de reunir todos os irmãos, de todas as cores, dispersos, jogados em senzalas de dor. Tem um tambor, tem um tambor, tem um tambor. Tem um tambor dentro do peito, tem um tambor. Tem um tambor, tem um tambor, tem um tambor. Tem um tambor dentro do peito, tem um tambor. É todo enfeitado de fitas, vermelhas, pretas, amarelas, brancas, azuis e verdes. Tambor que bate, batuque, batuque, bate. Tambor que bate, batuque, batuque, bate. Tambor que bate, batuque, batuque, bate, que bate, que bate, que bate, que bate o toque de reunir todos os irmãos, de todas as cores, num quilombo, num quilombo, num quilombo, num quilombo, num quilombo, num quilombo. A literatura francana é riquíssima, nós temos muitos autores de nível realmente elevado, entendeu? Eu acho até que a cidade cultua muito pouco os seus autores, né? Ao longo de toda a história. Nós, em um século de história francana, nós temos cerca de 500 escritores francanos. Desses 500, da quantidade, você tira a qualidade. Há pelo menos 50 autores de nível muito alto. Vou dar um exemplo, por exemplo, de um tipo de literatura, que é a literatura que nós chamamos lúdica. E quem faz esse tipo de literatura em Franca é um senhor, hoje senhor, chamado Calunga, cujo livro se chama Viola Gabola. E há uma poesia dele, não é para me gabar, gabar no sentido de contar papo, contar lorota, mentir. Então ele diz assim: eu tenho faca e sei como manuseia no enxame de abeia quando elas vêm me picar. Eu pego a faca e manuseio, vou cortando elas no meio sem nenhuma me picar, mas não é para me gabar. E quando esbarro numa cobra venenosa, acho a coisa mais gostosa o jeito de nós dois brincar. Eu cantarolo e começo a dançar shot e ela fica dando bote sem poder me acertar, mas não é para me gabar. Uns 20 cabras me fizeram uma emboscada numa linda madrugada na porteira do curral. Dei tanto soco que cheirou até queimado, no escuro encabulado eu não vi onde bater. Matei um boi, 2 bezerros, 3 novilhas, só quando raiou o dia que eu pude reparar, mas não é para me gabar. Namorei a filha da Filomena numa tarde tão serena lá no fundo do pomar. Dei-lhe um abraço com tanta pouca vergonha que a danada da cegonha veio antes de eu casar, mas não é para me gabar. Esse tipo de literatura lúdica agrada sobremaneira, entendeu? É muita gente que nos procura querendo o livro do Calunga, porque o livro do Calunga só tem esse tipo de literatura. É uma literatura, então, a lúdica é a literatura que tem por objetivo causar prazer ao espírito.
deixar a pessoa feliz, satisfeita, alegre. Tá? Esse é um tipo de literatura. Já existe outra literatura cujo objetivo é mexer com seu mundo interior. E essa literatura é boa quando ela desequilibra todo o mundo interior do leitor ou do ouvinte. Por quê? Porque esse mundo nunca fica desequilibrado. Quando o nosso mundo interior se desequilibra, ele vai sempre ser restabelecido num plano superior. Então, existe uma literatura cujo objetivo é esse. Por exemplo, vou pegar assim, Quando Irmãos, de um amigo de Franca, veio aqui tantas vezes, já faleceu, Rossini Camargo Guarnieri. Não. As pombas brancas não têm mais sossego e não sabem, meu Deus, onde pousar. Ficam aflitas, voando sobre as casas, sobre os homens, sobre os campos, sobre o mar. Os homens gritam palavras destabocadas e há tanto desespero, tanta mágoa, pesando sobre as casas, sobre os homens, sobre os campos, sobre o mar, que as pombas brancas não têm mais sossego e não sabem, meu Deus, onde pousar. Quando, irmãos, as pombas brancas pousarão nos nossos ombros para falar ao coração de todos nós? Quando, irmãos, quando? Então, essa já é uma literatura, é um texto cujo objetivo é mexer com a sensibilidade. Não é causar graça, causar nada. É mexer com o íntimo, com o interior do ouvinte ou do leitor do texto. Nós estamos no mês de março, vou exemplificar com 2 textos, entendeu? Que toquem diretamente a mulher. Vou pegar um exemplo do Mário de Andrade, que se chama Mãe. Tá? Existirem mães, isso é um caso sério. Afirmam que a mãe atrapalha tudo. É fato. Ela aprende os erros da gente e era bem melhor não existir mãe. Mas, em todo caso, quando a vida está mais dura, mais vida, ninguém como a mãe para escutar a gente, escondendo a cara entre os joelhos dela. O que você tem, ela bem que sabe. Porém, a pergunta é para disfarçar. Você mente muito, ela faz que aceita, e a desgraça vira mistério para os dois. Não vê que uma amante, nem outra mulher, entende as verdades que a gente confessa por trás das mentiras? Só mesmo uma mãe, só mesmo essa dona, que tendo a cara do filho entre os seios, marcando-lhe as carnes, sentindo-lhe os cheiros, permanece virgem. E o filho também. Ó virgens, perdei-vos para terdes direito a essa virgindade que só as mães têm. Então, esse é um texto também que o objetivo é sensibilizar as pessoas, tentar despertar a atenção das pessoas, que, enquanto a mãe está ao nosso lado, ela vira objeto, vira móvel e utensílio. A gente nunca esquece, nunca se lembra de passar e durante 5 segundos falar: valeu, mãe, por tudo que ela faz para a gente. Então, a poesia também tem essa função de puxar a orelha das pessoas, trazer as pessoas para uma reflexão profunda. E eu não gostaria de participar, né, de um encontro tão agradável como esse que nós estamos tendo, sem deixar registrada uma poesia do Vinícius de Moraes, que é o homem que dedicou praticamente a quase totalidade da sua obra a enaltecer a mulher, né?
Então eu vou falar um final de uma poesia dele, muito longa, por isso eu vou falar só o final de uma poesia, que se chama O Desespero da Piedade. E para vocês entenderem, é uma oração que ele faz. Então vou tentar declamar o texto em forma de oração. E no longo capítulo das mulheres, Senhor, tende piedade das mulheres. Castigai a minha alma, mas tende piedade das mulheres. Enlouquecei o meu espírito, mas tende piedade das mulheres. Ulcerai a minha carne, mas tende piedade das mulheres. Tende piedade, Senhor, da moça feia, que serve na vida de casa comida e roupa lavada da moça bonita. Mas tende mais piedade ainda da moça bonita, que o homem molesta, que o homem não presta, meu Deus. Tende piedade das moças pequenas das ruas transversais, que de apoio na vida só tem a santa janela da consolação. E são exaltadas nos quartos humildes, os olhos perdidos e o seio na mão. Tende piedade, Senhor, da mulher no primeiro coito, onde se cria a primeira alegria da criação, onde se consuma a tragédia dos anjos, e onde a morte encontra a vida em desintegração. Tende piedade, Senhor, das mulheres chamadas desquitadas, porque nelas se refaz misteriosamente a virgindade. Mas tende mais piedade das mulheres casadas, que se sacrificam e se simplificam a troco de nada. Tende piedade, Senhor, das mulheres chamadas vagabundas, que são desgraçadas e são exploradas e são infecundas, mas que vendem barato muito instante de esquecimento, e em paga o homem mata com a navalha, com fogo, com veneno. Tende piedade das primeiras namoradas de corpo hermético e coração patético, que saem à rua felizes, mas que sempre entram desgraçadas, que se creem vestidas, mas que em verdade vivem nuas. Tende piedade, Senhor, de todas as mulheres, que ninguém mais merece tanto amor e amizade, que ninguém mais deseja tanto poesia e sinceridade, que ninguém mais precisa tanto de alegria e serenidade. Tende piedade delas, Senhor, que são puras, que são crianças e são trágicas e são belas, que caminham ao sopro do vento e que pecam, e que têm a única emoção da vida nelas. Tende piedade delas, Senhor. Que uma me disse ter piedade de si mesma e de sua locomocidade, e outra, a simples emoção do amor piedoso, delirava e se desfazia em gozos de amor de carne. Tende piedade delas, Senhor. Que nelas a vida fere mais fundo e mais fecundo, e o século está nelas, e o mundo está nelas, e a loucura reside nesse mundo. Tende piedade, Senhor, das santas mulheres, dos meninos velhos, dos homens humilhados. Sede, enfim, piedoso com todos, que tudo merece piedade. E se piedade vos sobrar, Senhor, tende piedade de mim. Muito bem explicado sobre literatura, com declamações de poesias, oração, na voz do professor Luiz Cruz de Oliveira. Professor, a música e a literatura andam junto? São irmãs gêmeas. Para toda poesia, ela se caracteriza exatamente por uma musicalidade. Um exemplo patente disso é a obra do Vinícius de Moraes, que, além de ser o poetinha, e na verdade um grande poeta brasileiro, foi extraordinário músico. Professor, quero agradecer a sua participação no programa Via Franca.
Sou eu que agradeço, me sinto honrado por isso e acho importante a participação não pela minha pessoa em si, mas pela possibilidade de levar alguma coisa da literatura francana até aos telespectadores de nossa cidade. Muito agradecido. Programa Via Franca, o marketing da tua empresa em boas mãos. Via